Susto na esplanada dos ministérios. Um carro foi parar no espelho d'água do Palácio do Itamaraty na manhã deste domingo. O motorista confundiu o freio com o acelerador. Veja só. O vídeo cedido pela Polícia Militar mostra o carro com a frente dentro do espelho d'água do Palácio do Itamaraty. Esta foto, tirada de outro ângulo, mostra que, por pouco, o carro não afundou totalmente. Foi necessário um guincho para fazer a retirada do automóvel do local. O acidente despertou a atenção de curiosos. O carro foi alugado por um turista que mora no Rio de Janeiro. A PM informou que o homem passa bem e que não estava bêbado. O acidente aconteceu porque ele confundiu o freio com o acelerador. Rapidinho. Pois é, um caso aí que poderia ser uma tragédia, né? Pois é, olha, motorista que confunde freio com acelerador não pode dirigir carro algum, né? É preciso, de fato, esse sujeito tem que ser proibido, tem que ser tirada a habilitação dele, se é que ele a tem. E a polícia procura o responsável por incendiar um posto policial da PM em Ceilândia, por volta das 8 horas da noite deste domingo. Corpo de Bombeiros, os bombeiros estiveram no local e as chamas foram controladas rapidamente. A unidade estava desativada. Este é o 4º posto da PM incendiado de janeiro para cá. E a delegacia da região investiga o caso. E operários cruzaram os braços e as obras da Papuda estão suspensas por tempo indeterminado. Os trabalhadores que estavam na ampliação do presídio, que abriga nomes conhecidos da política, dizem que estão sem receber salário. A construção de 4 novos blocos de detenção deve custar 110 milhões de reais e deveria ser entregue em agosto. Os manifestantes são funcionários da obra de expansão que foi orçada ao custo total de 112 milhões e 900 mil reais. Os trabalhadores reivindicam 2 meses de salários atrasados. O complexo penitenciário da Papuda, que fica perto de São Sebastião, ganhou notoriedade por receber presos famosos. Estão na lista o ex-senador Luiz Estevão, os 2 ex-deputados federais Rocha Loures e Eduardo Cunha e o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. A relação pode ficar ainda maior, já que o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, pode chegar a qualquer momento no prédio. A transferência dele já foi autorizada pela Justiça. Ainda há os ex-dirigentes da capital federal que não estão mais presos, mas já ficaram na Papuda. São eles os ex-governadores José Roberto Arruda, Agnello Queiroz e o ex-vice Tadeu Filipelli. O consórcio formado pelas empresas TISA e CMT diz ter 15 milhões a receber do GDF. A Secretaria de Justiça, que é responsável pelo repasse, garante que os recursos estão disponíveis, mas só serão liberados depois que a empresa entregar um relatório de fiscalização. No meio da manhã, os operários seguiram para a Secretaria de Justiça em protesto contra o atraso no pagamento, por enquanto, obra parada por lá. Pois é, olha, esse tipo de malandragem não faz mais sentido, né? Malandragem das empresas, elas não pagam os salários dos seus trabalhadores e os colocam para cobrar dívidas do GDF. Quando essas empresas são contratadas, elas têm que demonstrar capacidade financeira de bancar os salários dos trabalhadores, mesmo no caso de atraso de pagamento pelo governo. E é inadmissível que a empresa não faça esse pagamento, coloque a culpa no governo e ainda coloque os trabalhadores para fazer a cobrança na porta da Secretaria de Justiça. O governo deveria pensar seriamente, inclusive, em anular esses contratos e chamar outras empresas para executar o serviço. Esse tipo de malandragem, de colocar trabalhadores com salários em atraso para fazer cobrança de um débito que é da própria empresa, isso já não faz mais sentido aqui no Brasil. A oposição pretende protocolar ainda esta semana um pedido para criar uma CPI da BIM. A Agência Brasileira de Inteligência teria supostamente feito um trabalho de espionagem na vida do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O presidente Temer nega a acusação que causou rebuliço no meio jurídico. Ministros e associações se revoltaram com a informação revelada pela revista Veja no fim de semana. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado
Está dando muito o que falar essa denúncia, né, Renata? Mais um desgaste, né, para o presidente Michel Temer. De acordo com a reportagem da revista Veja, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria sido acionada a mando por determinação do presidente Michel Temer para investigar a possível ou qualquer relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e o empresário Joesley Batista, que é dono aí do grupo JBS. E ainda, de acordo com essa reportagem, há indícios de que Edson Fachin teria usado o jatinho particular de Joesley Batista antes mesmo de ser ministro. Ou seja, quando estaria fazendo campanha no Senado. A gente lembra aqui que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, há que ter uma indicação do presidente da República e passar por uma sabatina, por uma reunião ali respondendo várias perguntas dos senadores. Então, quando ele estava nesse momento fazendo essa campanha, enfim, visitando os gabinetes dos senadores, mostrando quais as tendências, as orientações dele, aí sim ele teria usado, de acordo com a reportagem, jatinho particular de Joesley Batista. O ministro Edson Fachin não se pronunciou, não falou absolutamente nada com relação a essas denúncias, mas realmente a gente vê aí que a repercussão foi imediata, né? A própria presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, cobrou que essa denúncia, Rodrigo, seja investigada, profundamente investigada. Ela condenou o que chamou de, entre aspas, devassa ilegal da vida do ministro e disse que isso, se confirmado, seria prática de ditadura. Também, se confirmado, segundo ela, as consequências serão tão graves quanto esse fato. O Procurador-Geral da República também se manifestou, se disse perplexo diante dessa possibilidade e falou também de práticas de um estado de exceção. O ministro do Supremo, colega aí de Fachin, Gilmar Mendes, também criticou a possibilidade da agência ter feito uma devassa, entre aspas também, na vida do relator da Lava Jato na corte e disse que se trata de uma tentativa de intimidação e que isso realmente não pode ser admitido, isso é inadmissível. Em nota, como você bem disse, o governo negou que tenha usado a máquina para investigar qualquer cidadão, incluindo aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que a agência só trabalha dentro dos limites da lei e negou também que o governo faça qualquer coisa para atrapalhar as investigações da Lava Jato. Rodrigo. Obrigado, Renata. Realmente causou um rebuliço essa denúncia. Exatamente. Olha, mas os ânimos andam tão acirrados na política, não é? E também as hostilidades contra o atual governo são tão intensas que você veja. Por mais que a revista Veja mereça toda a credibilidade, trata-se, por enquanto, de uma denúncia da revista. Mas isso já motivou, por exemplo, uma reação muito dura da presidente do Supremo Tribunal Federal, uma reação igualmente dura do Procurador-Geral da República, notas oficiais da OAB, da Associação dos Juízes Federais, até o ministro Gilmar Mendes também se manifestou solidário ao ministro Edson Fachin, tudo isso em razão de uma reportagem da revista Veja. E também agora vem essa informação de que a oposição vai propor a abertura de uma CPI. Acho melhor, quer dizer, nós somos do tempo aqui em Brasília em que as coisas precisavam ser mais concretas do ponto de vista da obtenção de provas, de documentação, de testemunhos claros, de fontes que se expõem, que dão a cara, para então motivar uma reação tão forte. Uma reação forte como não se viu, por exemplo, uma semana atrás, quando uma acusação semelhante a essa foi feita, só que tinha como vítima o ministro Gilmar Mendes, que teria sido investigado ilegalmente por determinação do Ministério Público. Ele próprio fez a denúncia e nem a presidente do Supremo, nem nenhuma dessas entidades saiu em defesa do ministro. E a seguir, Dia dos Namorados, em plena segunda-feira, leva casais a comemorarem no fim de semana. O Band Cidade volta já.